Fala galera, tudo na paz? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre placas-mãe para processadores da AMD com socket AM4. Eu sei que esse socket não é o mais atual da AMD, mas ele possui uma maior gama de opções na hora de escolher uma CPU, além de ser o melhor custo-benefício atualmente. Isso porque esse padrão ficou nativo por vários anos e por isso foram lançados mais de 10 modelos de chipset diferentes só para esse socket, o que faz com que exista uma leva de processadores fabricados para ele. Então eu vou relacionar aqui quais são esses chipsets e também avaliar qual deles é a melhor escolha atualmente. Então fica ligado para não perder nada dessa análise de informática. Aqui quem fala é Samuel Ribeiro e vocês estão no canal Geek de Fibra. Para ambientar você no conteúdo, um socket de uma placa-mãe é a conexão onde o processador fica encaixado na placa. E um chipset é o principal componente de uma placa-mãe, já que é ele quem gerencia o fluxo de dados entre o processador, memórias, alguns slots PCI Express, além do HD, portas USB e outros periféricos. Quando um socket novo é lançado, ele vem acompanhado de uma nova arquitetura de processadores e de placa-mãe. Por isso que os modelos mais antigos dessas peças acabam entrando em desuso, já que eles não são mais compatíveis com o novo padrão. E quando eu digo que não são mais compatíveis, é porque eles literalmente não se encaixam. Isso porque são feitas algumas alterações na quantidade de pinos que fazem o contato entre a placa-mãe e o processador. E às vezes até o padrão do socket muda, como aconteceu recentemente no lançamento do socket AM5 da AMD. Existem 3 padrões de socket: o LGA, onde os pinos são fixos na placa-mãe, o PGA, que tem os pinos soldados diretamente no processador, e o BGA, que é quando o processador e a placa-mãe são soldados. E quando falamos do socket AM4, estamos falando do padrão PGA, que possui 1331 pinos no processador. E antes de continuar, eu queria te dar uma dica. Se você ainda não assistiu, eu quero te convidar, depois desse vídeo, a dar um pulo na minha playlist Review de Informática, onde eu tenho uma sequência de vídeos apresentando cada peça que eu utilizei na montagem do meu computador, que também possui esse padrão de socket AM4. Eu acredito que você vai gostar muito, então por isso eu vou deixar o card para ele aqui em cima e também o link na descrição. O socket AM4 foi lançado em setembro de 2016 e veio para atender a então nova série de processadores que a AMD lançaria no início de 2017, os nossos tão queridos Ryzen. E de quebra foi o primeiro socket da AMD a oferecer suporte a memórias RAM DDR4. E de lá para cá já foram lançados 11 chipsets diferentes e dezenas de modelos de processadores para esse socket. E toda essa variedade de chipsets é por conta de existirem algumas variações em uma mesma geração. Eles normalmente se diferenciam pela capacidade do fluxo de dados, ou seja, possuem quantidade diferente de linha de comunicação, o que afeta diretamente na quantidade de memória RAM, conexões e slots PCI Express. Além de tudo, de acordo com o tempo, novos chipsets foram lançados, que traziam alguns upgrades, aumentando cada vez mais o desempenho oferecido. E também em uma mesma geração de chipset, existem placas-mães mais básicas e outras que já são topo de linha, que normalmente possuem um desempenho superior ao modelo básico da geração seguinte. Então agora eu vou relacionar os chipsets disponíveis para esse socket AM4 e avaliar também quais são as melhores opções para se montar um computador hoje em dia. Mas primeiro, se você estiver gostando desse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a fazer parte da comunidade Geek de Fibra. Aqui eu posto vídeo toda semana falando sobre tecnologia, automação residencial, informática e informações que podem te agregar muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, me dá essa moral se inscrevendo aqui no canal. E aproveita o embalo para ativar o sininho e deixar seu like nesse vídeo para dar aquela valorizada. E para você que já é inscrito e me acompanha, meu muito obrigado. De antemão, eu quero dizer que grande parte das informações que eu vou passar aqui agora foram tiradas diretamente do site da AMD. Então, para quem quiser consultar, eu vou deixar o link para ele na descrição. Primeiro, eu gostaria de falar dos chipsets A, B e X300. Que são muito pouco conhecidos por conta de serem de uma plataforma pouco abordada, que é o Mini STX, que são muito compactos, como você pode ver aí na imagem. Eles suportam processadores até o Ryzen 3000, mas não são indicados para CPUs muito potentes, já que não conseguem dissipar bem o calor. Outro ponto é que eles possuem muito poucas portas de conexão e quase nenhum slot para expansão, além de não possuírem muita flexibilidade na hora de trocar peças, o que não é muito interessante para quem pode ter essa opção já na próxima plataforma. Agora temos o chipset A320, que foi lançado em 2017. Esse é um chipset de entrada, já que toda a sua configuração foi focada no baixo custo. E por mais que ele suporte processadores Ryzen de primeira, segunda e terceira geração, ele não é indicado para modelos com TDP acima de 65 watts. E pelo fato dele ter um projeto básico, as placas-mães que vêm com ele acabam possuindo um áudio simples, menos portas USB e poucos slots para expansão. Sem contar que eles são bloqueados para overclock da CPU. As placas-mães com chipset B350 são consideradas intermediárias dessa geração,
já que elas normalmente vêm com mais slots para expansão, mais conexões e um áudio de melhor qualidade. Ela já vem de fábrica suportando CPUs e APUs Ryzen de primeira e segunda geração. Já a terceira geração suporta somente a APU. Mas existem alguns modelos de placa-mãe que podem ter a BIOS atualizada para suportar CPUs e APUs Ryzen até a quinta geração. E como geralmente essas placas trazem mais VRMs e fases, elas já suportam tranquilamente CPUs com TDP até 95 watts. E ainda vêm desbloqueadas para overclock tanto para CPU quanto para memória RAM. E tem também as placas-mãe com chipset X370, que são as topo de linha dessa geração. Elas possuem o mesmo suporte às gerações de processadores Ryzen que a anterior, mas dessa vez já suportam processadores bem mais potentes, como o Ryzen 9 da terceira geração, que já possuem um TDP de 105 watts, além de também serem desbloqueados para overclock tanto para CPU quanto para memória RAM. Agora chegamos no chipset B450, que vem em placas intermediárias, já que aqui a AMD não trouxe um modelo de entrada para essa geração. Ele foi lançado em 2018 e hoje em dia já vem de fábrica com suporte para CPUs Ryzen da primeira até a quinta geração. Mas vale ressaltar que isso depende muito do fabricante da placa-mãe. Então aqui é necessário verificar a compatibilidade da versão da BIOS instalada. Elas são ideais para uso de processadores Ryzen 7, mas dependendo da construção da placa-mãe, podem suportar alguns modelos mais potentes. E da mesma forma que o chipset topo de linha da geração anterior, o X470 é quem fica a cargo de suportar processadores com um melhor desempenho e que necessitam de bastante energia para funcionar, como por exemplo o Ryzen 9, que possui um TDP de 105 watts. Ele é meio que uma atualização da X370 e por isso ele possui características muito semelhantes, só que mais atuais. Por fim, chegamos na última geração de chipsets lançado para o socket AM4. E o primeiro deles é focado novamente em baixo custo, que é o A520. A partir dele, os Ryzen de primeira e segunda geração já não são mais compatíveis. E por ser um chipset básico, o indicado para ele é no máximo um Ryzen 5, que exige menos da placa-mãe. E mais uma vez aqui também não tem suporte para overclock da CPU. Temos também o chipset B550, que é o intermediário e é o mais procurado dessa geração, por conta de ser um excelente custo-benefício. Ele já tem uma configuração bem mais complexa, que inclusive já traz o PCI Express 4.0. E dependendo da construção da placa, é possível usar nele alguns modelos Ryzen 9 mais básicos. E por último tem a X570, que é o topo de linha dessa geração e que normalmente vem em placas-mãe bem robustas, contando inclusive com várias conexões para expansão e com suporte para as melhores GPUs do mercado. Ele já suporta tranquilamente o Ryzen 9 5950X, que é a CPU mais potente da quinta e última geração de processadores fabricados para o socket AM4. Então, para quem deseja um computador básico, sinceramente qualquer um desses chipsets vai te permitir realizar qualquer tarefa simples. E por isso o A320 e o B350 podem ser as melhores opções para quem não deseja gastar muito. Mas dentre todos esses chipsets, o melhor custo-benefício é o B450, por conta de ser quase um canivete quando falamos de compatibilidade e desempenho. Agora, como eu gosto de sempre estar atualizado, quando eu montei o meu computador, eu optei pelo chipset B550, que já vinha com muitos recursos e também já me permitia fazer alguns upgrades no futuro. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando essa placa-mãe. Eu vou deixar o card para ele aqui em cima e também o link na descrição. Agora eu quero comentar alguns pontos que eu considero importantes. Depois de relacionar todos os chipsets, é possível perceber que quanto mais atual e avançado ele for, mais recursos ele vai ter para lidar com mais expansões e portas, além de ter um melhor desempenho gráfico e de áudio. É claro que ter um chipset topo de linha não significa que a placa-mãe também vai ser topo de linha. Por isso que é muito importante analisar a construção da placa-mãe antes de sair comprando as peças. Existem várias marcas de placa-mãe no mercado, como a Asus, Gigabyte, MSI e a ASRock, por exemplo. E todas essas fabricantes possuem placas básicas e avançadas. Outro ponto é que, tirando a A, B e X300, todos os outros chipsets possuem placas de modelo ATX, Micro ATX e Mini ITX, que é o tamanho das placas, que também relaciona a quantidade de expansões que elas possuem. E vale ressaltar também que muitas vezes, para migrar de uma geração de processadores para outra no mesmo chipset, pode ser necessário realizar uma atualização da BIOS, o que ocorre mais frequentemente em chipsets mais antigos. Agora chegou a sua vez de participar desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida ou opinião. E me segue lá no Instagram, @geekdefibra. Lá eu aviso quando eu subo um vídeo novo aqui no canal e também falo sobre tecnologia, filmes e séries que todo geek de fibra gosta. Agora eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final. Nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem na paz.